Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra do nosso Senhor a fim de auxiliar a todos em vossos cultos domésticos. E aí vamos iniciar orando. Feche os seus olhos nesse momento e ore comigo, suplicando por graça ao Senhor, a fim de nos abençoar nesses minutos em que aqui estaremos. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, Pai. Como é bom te louvar, como é bom engrandecer aquele que nos criou e nos tem sustentado ao longo dos nossos dias, Senhor. Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por esta rica oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, procurando encontrar nas Escrituras a Tua verdade para as nossas vidas. Nos abençoe nesses instantes, Pai, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria que nós lêssemos um texto inicial aqui no Salmo de número 2. O Salmo de número 2 é um salmo messiânico. E escolhemos ele por conta da reflexão que nós traremos logo a seguir. Depois você vai entender a conexão desse salmo com o nosso texto. Esse salmo de número 2, ele começa a sua composição com aquele tipo de questionamento que nós fazemos quando nós não conseguimos entender determinadas coisas. Então o salmista pergunta assim no salmo de número 2, no verso 1, ele pergunta: por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Do que o salmista está falando aqui? Ele vai explicar nos dois próximos versos, versos 2 e 3, que diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja que é com perplexidade que o salmista ele não compreende como que homens desta vida lutam contra Deus. Veja que aqui há uma referência ou uma profecia acerca da rejeição do próprio Cristo, o ungido de Deus. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo então aqui, irmãos, nesse salmo, a loucura e a tolice que é rejeitar a Deus, que é se ver lutando contra Deus, virando as costas para o Criador. Mas o mais interessante aqui é em como o salmista ele enxerga a reação de Deus a toda esta ingratidão dos homens. Quando ele diz assim nos versos 4 e 5, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Meus irmãos, quanta sabedoria há nesses dois versos a despeito da reação de Deus à ingratidão dos homens. O Senhor, que habita os céus, ri e zomba dos homens maus. Na verdade, irmãos, ele está aqui, o salmista está aqui nos ensinando que o Senhor está atento, enxergando a tolice de quem ousa desafiar a Deus. Também nós aprendemos aqui que, ao contrário do que por vezes possa parecer, quando nós vemos aí a propagação do erro, a disseminação de toda uma sociedade pecaminosa, o crescimento da apostasia, isso de modo nenhum significa que Deus está de braços cruzados, mas que, conforme nós vemos aqui no verso 5, a seu tempo trará terrível juízo, confundindo aqueles que achavam que Deus estava morto, dormindo, ou que nem mesmo Deus exista. E aí, irmãos, que nos atentemos para a admoestação do salmista no verso 11 do seu segundo salmo. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Amém? Vamos cantar ao Senhor um cântico e em seguida estaremos orando uma vez mais e aqui trazendo a reflexão da palavra de Deus. Vamos cantar ao Senhor nesse instante? Do amor de Cristo.
glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar uma vez mais, suplicar a Deus graça para esse momento que é o mais importante deste vídeo, que é estarmos atentos à voz de Deus através da autoridade da Escritura, a fim de guiar as nossas vidas. Oremos. Senhor, meu Deus amado, é com temor e tremor que nos colocamos diante de Ti, diante da Tua palavra, a fim de receber de Ti a boa revelação dos céus para as nossas vidas. Que sejamos educados nos Teus caminhos, que sejamos de fato guiados pelo Teu Santo Espírito. E isso, Senhor, pode muito bem realizar nas nossas vidas, através da boa compreensão da verdade bíblica. Dá-nos isso nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Então, prosseguindo com a nossa série de reflexões aqui no livro de Atos, nós chegamos hoje ao capítulo 3, que pode ser dividido em duas partes esse capítulo. A primeira parte ela vai do verso 1 ao verso 10, que trata da cura de um coxo ou de um aleijado, e a segunda parte que vai do verso 11 ao final, que é o verso 26, quando nos deparamos ali com o segundo sermão de Pedro, dessa vez dentro do templo em Jerusalém, o qual nós veremos em nossa próxima reflexão. Hoje, então, aqui nós nos ateremos a essa cura deste aleijado que mendigava a porta do templo. Mas então vamos à leitura do texto, que fica lá em Atos capítulo 3, então, versos de 1 a 10. Atos capítulo 3, versos de 1 a 10, que passo a ler agora. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, 15 horas. Era levado um homem coxo de nascença, aleijado, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o junto com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Bom, em nossa última reflexão, nós falamos um pouco em como era a vida dos nossos primeiros irmãos, naquilo que é conhecido como a igreja primitiva. Já aqui nessa perícope, nesse trecho das Escrituras, nós temos aqui um pouco de como era a rotina da liderança desta igreja, no caso aqui, Pedro e João. O texto começa nos informando que neste início da igreja cristã havia toda uma liberdade desses irmãos para frequentarem o templo normalmente. Isso porque a perseguição contra o cristianismo ainda não tinha começado. Isso por um motivo muito simples. Jesus havia morrido e suas aparições ressurreto durante aquele período de 40 dias, ela fora restrita aos discípulos, ou seja, ele só apareceu aos discípulos. Então, desta forma, os religiosos da época eles já haviam superado aquela ideia de um Galileu que aparecera entre eles, tumultuando a fé do povo e que dizia ser o Filho de Deus. Para eles, então, isso fora coisa do passado. Mas é aqui, então, na cura deste aleijado, que tudo muda. Até porque esta cura e o sermão seguinte, proferido aqui por Pedro, é realizado dentro do templo, nas barbas dos religiosos, poderíamos assim dizer. E é a partir daqui que a igreja ela se verá tomada por uma terrível perseguição, onde os discípulos amados de Jesus, homens que tiveram o privilégio de serem escolhidos para conviverem com ele durante 3 anos e meio, um a um, eles foram perseguidos, tendo ainda de passar pelas mais terríveis mortes. E por quais motivos? Por amarem a Jesus e obedecer ao seu chamado. Por quererem o bem de todos, anunciando a salvação de Jesus Cristo para aqueles que mataram a Jesus e que novamente lançariam suas mãos de sangue agora sobre os apóstolos e ainda todo e qualquer que confessar ser Jesus o Cristo.
Mas para a nossa reflexão de hoje, nós vamos aqui nos ater neste dia, nesta cura, sobre três coisas. Tem três aspectos que nós queremos ver aqui a despeito desta cura. Vamos lá, rapidamente. Primeira coisa então, sempre deve haver na vida do bom crente um olhar para os pobres e para os mais necessitados. O que acontece aqui? Pedro e João estavam indo para o templo para orarem, para seguirem ali, digamos assim, a sua vida religiosa. E se deparam ali na porta do templo com um aleijado mendigando. Eles não passaram de largo, como na parábola do bom samaritano, mas eles pararam e olharam para aquele homem. E aí a expressão usada aqui no texto por Lucas é fitando, né, olhando diretamente para ele, que nos remete a um olhar com muita atenção. Inclusive no grego, literalmente, trata-se de um olhar atento, constante e investigativo. Ou seja, portanto, eles pararam e ouviram aquele homem no que ele tinha para dizer, para entender os dilemas que ele vivia em sua vida. Irmãos, quantas vezes nós já fomos angustiados nesta vida e o que mais precisávamos era de um olhar atento de alguém, de um ombro amigo, de um ouvido para ouvir nossos lamentos. Portanto, irmãos, ser cristão, acima de tudo, é ter compaixão. É entender o sofrimento dos outros e estar pronto a socorrer aqueles que precisam de nós. A segunda coisa que nós queremos olhar aqui nesse nosso texto é o seguinte: quando Pedro diz assim ao aleijado, está lá no verso 6, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Não necessariamente quer dizer que Pedro não tenha um tostão no bolso, porque a ênfase do texto aqui era que o bem maior que o crente pode dar ao miserável desta vida é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ainda que, a partir dessa cura desse aleijado, Pedro e João estavam, de alguma forma, habilitando este homem ao trabalho. E assim, provavelmente ou certamente, ele não mais precisaria mendigar, uma vez que ele estaria apto ao trabalho. Ou seja, a ação social da igreja, desprovida da pregação do Evangelho, pode até salvar o homem da sua miséria física, mas não salvará o homem da sua miséria da alma. Portanto, a igreja não é ONG, mas é agente proclamador do Evangelho, mesmo que também deva, obviamente, que assistir aos necessitados. Bom, antes de irmos ao nosso terceiro e último ponto aqui, aspecto que queremos ver acerca desse texto, queria abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte: é a primeira vez no livro de Atos que Lucas ele cita o nome de Jesus. Isso aqui é muito significativo. Como também é significativo Pedro invocar a cura deste aleijado pelo nome de Jesus e não por si mesmo. Mas acerca disso nós falaremos na reflexão da próxima quarta-feira. Então vamos lá, em terceiro e último lugar. Ainda que os feitos miraculosos pelas mãos dos apóstolos serviram aqui para selar, para autenticar a igreja cristã como portadora do poder de Deus, e tais feitos se encerram na morte dos apóstolos, este mesmo poder, ele permanece atuante em nossos dias, quando o Evangelho vem sobre a vida do pecador, transformando-o por completo, aplicando nele a boa salvação. Meus irmãos, não há maior milagre em nossos dias do que nós vermos o desgraçado pecador. É isso mesmo, irmãos. Essa é a realidade do homem sem Deus, totalmente depravado, morto espiritualmente em seus delitos e pecados. Então não há maior milagre do que este, do que o homem ter os seus pecados, todos eles, perdoados por meio da fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário. Pois esta é exatamente a figura do que é a salvação do homem. Quando vemos aquele que era aleijado desde o seu nascimento, agora saltando, ficando de pé, andando e louvando a Deus em reconhecimento por sua cura. Esta é, repito, a figura da salvação. O aleijado de nascimento representando aqui o homem desta vida, que nasce debaixo da maldição do pecado.
E a cura deste aleijado, levando a reconhecer e a adorar a Deus, representa aquele que é convencido e salvo pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. E se assim o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão, nós veremos aqui em como esta cura no templo desse aleijado, como que ela repercutiu entre o povo, e veremos também o segundo sermão de Pedro, até que no capítulo 4, e aí será objeto da nossa outra reflexão, quando Pedro e João são presos pela primeira vez. Deus os abençoe, meus irmãos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.